Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre o clima de preocupação que se formou entre os analistas de mercado nos Estados Unidos na última semana. O receio era quanto a uma possível recessão da economia americana à frente. A atenção dos agentes financeiros se dividiu entre o noticiário agitado por novas políticas comerciais e os índices de ações que despencaram nos últimos dias. Mas será que a economia dos Estados Unidos está entrando em recessão? Nesse cenário, qual deve ser o próximo passo do Federal Reserve, o Banco Central americano? No episódio de hoje, a gente vai responder essas perguntas e a gente fala também sobre os novos dados de atividade econômica e inflação do Brasil. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Thaís Andréa e hoje é 17 de março de 2025. Vamos lá? Em meio a rumores de uma possível recessão econômica, o principal índice de ações americanas, o S&P 500, chegou a cair quase 3% em apenas um dia. Esse movimento começou em meio ao noticiário agitado sobre as novas políticas comerciais dos Estados Unidos. Além do anúncio de taxas do país sobre o Canadá, México e China no início do mês, começou a valer uma tarifa sobre importações de aço e alumínio na semana passada. O governo americano também tem reiterado que deve colocar em prática a reciprocidade de tarifas a partir de abril. Já houve retaliação por parte de países afetados. Existia uma expectativa inicial de que as tarifas pudessem ser adotadas pelo governo americano como um instrumento de barganha, por assim dizer, para atender determinadas demandas dos Estados Unidos em relação a outros países, como aumentar o controle à imigração e a entrada de drogas no país, por exemplo. Mas essa visão começou a dar lugar a um novo olhar, o de que o governo americano pretende de fato impor essas tarifas. A intenção seria a de proteger o emprego e a indústria americana. Essa mudança de visão do mercado foi um dos principais motivos para a forte queda dos preços dos ativos do S&P 500. Além disso, aumentou a preocupação em relação a novas medidas que possam ser implementadas. E aí, nesse ambiente de incerteza, empresas e famílias tendem a adiar decisões de investimentos, por exemplo, o que pode esfriar a economia. Surgiu assim a preocupação entre analistas de mercado quanto a uma possível recessão. Com essa visão, agentes mudaram as suas expectativas quanto aos próximos passos do Federal Reserve. Eles passaram a projetar que a autoridade monetária deve diminuir os juros mais rapidamente do que o esperado antes. Mas olha, o Banco Central americano tem empecilhos à frente. A inflação americana continua forte, como mostrou o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI de fevereiro. Além disso, a composição do índice está ruim, os preços de serviços seguem em tendência de alta. O núcleo do indicador, que exclui os preços de itens mais voláteis, acumula alta de 3,1%, ainda acima da meta de 2% da autoridade monetária. Ainda existe um risco potencial de a inflação subir mais com as políticas comerciais adotadas pelo governo americano. Isso porque, juntos, Canadá, México e China representam mais de 1/3 do que é importado pelos Estados Unidos. Taxar esses países influenciaria os preços de diversos insumos e produtos, um custo que, no fim das contas, pode ser repassado para os consumidores americanos. Então, não é desprezível o risco de os preços dos Estados Unidos voltarem a subir. Em meio a esse cenário, um corte de juros tornaria a tarefa do Fed de levar a inflação à meta ainda mais desafiadora. Recentemente, o presidente da autoridade monetária, o Jerome Powell, reafirmou que não tem pressa para cortar os juros e que o momento deve ser de espera para ganhar mais clareza da situação. Então, diante do cenário de inflação persistente nos Estados Unidos e incerteza quanto às políticas comerciais, a gente projeta que o Fed deve manter a cautela. Na nossa visão, os juros devem permanecer no patamar atual, que é entre 4,25% e 4,5%, nessa próxima reunião que acontece nessa semana. A Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura de internacional na equipe econômica do C6 Bank, vai explicar melhor como essa incerteza tarifária impacta a próxima decisão de política monetária do Fed. Marina, antes de pensar sobre tarifas, vale a gente lembrar do cenário atual. Como você comentou, a inflação continua acima da meta de 2% do Fed e o mercado de trabalho também segue forte, o que tende a manter os preços, especialmente de serviços, persistentes. Isso por si só já nos faz acreditar que o Banco Central americano deve manter cautela, deixando os juros no patamar atual na próxima decisão. Além disso, e agora incluindo o ponto sobre tarifas, as expectativas dos consumidores quanto à inflação de longo prazo estão subindo. Só para você ter uma ideia, segundo uma pesquisa da Universidade de Michigan,
As expectativas dos consumidores para inflação de longo prazo subiu novamente em março e está em 3,9%, é o maior patamar desde 93. Isso é um sinal relevante e pode estar refletindo o entendimento das pessoas de que as tarifas devem levar a inflação para cima e por algum tempo. Esse aumento das expectativas de inflação é um risco adicional para o Fed, porque coloca em risco a credibilidade da autoridade monetária de levar a inflação para a meta. Isso porque uma desancoragem de expectativas é mais um fator que tende a pressionar os preços desde já. A lógica aqui é a seguinte: ao acreditar que os preços vão subir, os trabalhadores se antecipam e podem já negociar ajustes salariais para manter o poder de compra, da mesma maneira que as empresas podem repassar os custos mais altos para os produtos e serviços. Nesse cenário de inflação fora da meta, mercado de trabalho forte e expectativas de inflação em alta, o Fed, na nossa visão, tem motivos de sobra para não cortar juros nos próximos meses. Mas agora, Cláudia, esse risco de recessão que os agentes de mercado estão vendo não é um motivo forte para o Fed optar pelo alívio monetário? Marina, por hora, a gente não vê um risco de recessão. Os indicadores de atividade não indicam o encolhimento da economia americana. A queda do S&P 500 da semana passada, como você citou, realmente chamou atenção. Esse índice traz muita informação importante, mas na nossa visão, esse movimento da semana passada não indica que a economia americana vai entrar em recessão. A gente vê um sinal de desaceleração. Agora, respondendo sua pergunta de se o Fed deveria cortar juros ao observar uma queda forte da atividade econômica, a resposta é: depende do que está levando a isso. No cenário atual, que uma desaceleração da atividade deve ser causada pelo aumento de tarifas, o Fed não deveria agir. Isso porque o aumento de tarifas impacta a oferta. As tarifas tornam os insumos importados mais caros e, portanto, encarecem a produção de bens e serviços, ou seja, a oferta, criando dificuldades para as empresas produzirem. Se o Banco Central americano opta por cortar os juros, ele estimula a demanda, justamente em um momento de oferta restrita. O resultado seria uma inflação ainda maior. É como colocar lenha na fogueira. Agora a gente vai falar de Brasil. Por aqui a inflação acelerou em fevereiro. Segundo os dados do IBGE, o IPCA acumulado em 12 meses subiu de 4,6% para 5,1%, um valor bem acima do teto da meta, que é 4,5%. No último mês, o índice chegou a 1,3%, puxado principalmente pela forte alta da energia elétrica com o fim do bônus de Itaipu. O setor de serviços segue pressionado como reflexo da economia aquecida e do aumento da renda dos trabalhadores. Como o avanço da remuneração não foi acompanhado por ganhos na produtividade, o maior custo da mão de obra tende a ser repassado para os preços. Um reflexo disso que a Thaís falou é a inflação de serviços subjacentes que segue em alta. Esse é o índice que desconsidera os itens mais voláteis, e ele subiu 6,2% nos 12 meses até fevereiro, acima dos 5,9% registrados em janeiro. E olha, esse aumento ele não deve ser passageiro. O câmbio depreciado, a economia resiliente e o mercado de trabalho aquecido devem continuar pressionando a inflação nos próximos meses. A gente acredita que o IPCA vai encerrar o ano em 5,9%. A atividade econômica brasileira deu sinais de desaceleração no início de 2025, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE na semana passada. Eu vou falar melhor sobre os indicadores. A pesquisa industrial mensal, a PIM, ela mostrou que a indústria brasileira registrou estabilidade em janeiro. Já os serviços tiveram leve queda de 0,2% no mesmo mês, segundo a pesquisa mensal de serviços, a PMS. Por fim, a pesquisa mensal de comércio, a PMC, ela mostrou que o varejo ampliado teve uma alta robusta de 2,3% em janeiro, mas depois de registrar queda em dezembro. Quando a gente observa o conjunto dos dados, parece evidente que o PIB ainda está em expansão, mas em um ritmo mais comedido do que o registrado ao longo do ano passado. Para 2025, a gente projeta um crescimento de 2% do PIB, menor que o avanço de 3,4% de 2024. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. E eu já adianto, é uma semana de decisões de juros. Na quarta-feira, 19 de março, tem decisão no Comitê de Política Monetária no Brasil. A gente espera que a autoridade monetária promova uma alta de 1 ponto percentual nos juros, levando a Selic para 14,25%. Ainda na quarta-feira, tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. Como a gente falou, a nossa expectativa é que o Fed mantenha a taxa no intervalo atual de 4,25% a 4,5%.
permanecendo em pausa pelo segundo mês seguido. Além da decisão, membros do Comitê de Política Monetária vão apresentar suas projeções para variáveis macroeconômicas como PIB, desemprego, inflação e juros para este e os próximos 2 anos. E na quinta-feira, 20 de março, tem decisão de política monetária pelo Banco da Inglaterra. A expectativa é de uma pausa depois de um corte na reunião anterior. Por lá tem sido assim um ajuste gradual, uma decisão de pausa e uma decisão de corte intercaladas. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Que tal deixar um comentário na nossa caixa de perguntas contando o que achou do nosso episódio de hoje, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som e companheira de locução de hoje é a Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!